Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liab, sou professor de violino e teoria musical. Seja muito bem-vindo a mais uma de nossas aulas. Bom, uma das últimas, porque nós já estamos chegando ao final do ano. Com isso, encerrando as atividades das oficinas culturais para o ano de 2020. Bom, nós teremos essa aula e mais a próxima da semana seguinte, e logo após isso já começaremos com os preparativos para a apresentação de encerramento, tá? De todas as oficinas. Agora, o que nós vamos trabalhar nessas duas últimas aulas? Visando já o fim e que vocês ficarão um tempo ainda sem o acompanhamento e sem poder tirar as dúvidas, sem estar com as aulas para poder acompanhar, nós já viemos nas duas últimas aulas fazendo uma breve revisão de tudo que nós vimos ao longo do ano. Isso pensando em vocês poderem estar estudando sozinho em casa sem precisar de um acompanhamento, e isso a um curto período de tempo. Seja pelas oficinas, seja com um outro professor de forma particular ou na igreja ou de qualquer outra forma estudando, o violino ele é um instrumento que é muito difícil de se preparar e de estudar sem ter um acompanhamento, sem ter uma pessoa que já esteja num nível mais avançado que você no instrumento, um pouco acima pelo menos, para poder te passar algumas orientações, algumas outras formas de você estar aperfeiçoando e da mesma forma olhando para ver se você está fazendo as técnicas e as movimentações de forma correta, porque não necessariamente da forma que nós fazemos é a forma correta. Às vezes nós pegamos vícios e conforme vamos repetindo não percebemos, tá bem? Então nessas duas últimas aulas eu vou estar passando para vocês algumas dicas. Nas duas aulas anteriores nós vimos na primeira uma dica, assim como outras muito importantes, mas principalmente da manutenção, sobre a manutenção do nosso instrumento, que nós temos que ter muito cuidado para mantê-lo a um longo período, tá? Isso inclui afinação, inclui limpeza, inclui não só você, mas levar o seu instrumento a um profissional que saiba como executar alguns procedimentos que são um pouco mais complexos, que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Por exemplo, recolocar a alma no lugar. Isso é algo que nós mesmo, como profissionais, não conseguimos fazer. Profissionais do violino que tocam, isso já é algo que o profissional que trabalha com a construção do instrumento e com os ajustes apenas que conseguiria fazer, tá bem? Na aula de hoje, nós vamos relembrar algumas coisas que nós vimos lá no começo sobre teoria musical, mas visando passar para vocês uma forma de vocês conseguirem pegar partituras, músicas e peças na internet mesmo, ou às vezes você já tenha em casa, se você tocava teclado ou algum outro instrumento e você tem a partitura. E o que é que nós precisamos prestar atenção quando vamos pegar uma partitura sozinhos em casa? Lembre-se sempre da afinação. Às vezes nós começamos a tocar uma música e não conseguimos perceber qual música que é, ou às vezes tocamos as notas e parece que o violino está desafinado. Mas quando vamos acompanhar com um afinador o instrumento, vemos que não, vemos que ele realmente está afinado. O que pode estar acontecendo? Como vemos nessa partitura aqui, ela possui 3 acidentes. Lembrando, ela tem o Fá, o Dó e o Sol sustenido. Ou seja, essa partitura está em Lá maior. Sendo assim, a tonalidade dela é Lá maior. Significa que nessa partitura nós não podemos fazer a nota Sol, nem a nota Dó, nem a nota Fá. Nós vamos fazer essas 3 notas sustenidas. Nós vamos acrescentar meio tom a elas. Então, por exemplo, quando nós fazemos o Dó na corda Lá, não vamos colocar o segundo dedo próximo do primeiro, porque é um Dó sustenido. Quando colocamos o segundo dedo próximo do primeiro, é um Dó natural. Então colocaremos o segundo dedo próximo da segunda marcação, que é um Dó sustenido. Assim você fará corretamente a nota. Mas também pode acontecer de a sua marcação que você colocou, ela estar um pouco fora do lugar, porque com o tempo não é só a madeira que sofre alterações.
como a fita geralmente ela é de um material meio elástico, meio plástico, ela com o tempo ela pode ir derretendo e fazendo com isso com que ela estique. E conforme você vai passando os dedos no braço do violino, ela vai se movimentando. Então afine o violino, afine a corda e veja se a marcação que você posicionou anteriormente ainda está na afinação correta. Tá bem? Essa é uma das alterações que também podem acontecer, tá? E acontecem com bastante frequência, mas é só você retirar a fita, tá? Que você colocou e posicioná-la novamente se ainda estiver com cola, ou trocar a fita. Antes de você colocar a fita nova, remova toda a cola que ficou da fita anterior, tá bem? Porque senão vai manchar o braço do seu violino. E nós não queremos que isso aconteça. Está bem? Fora isso, nós temos também um outro detalhe muito importante na partitura que pode alterar completamente o som e a melodia dela. Quem se lembra, a melodia é justamente como se fosse a parte cantada da música, quando nós fazemos uma nota de cada vez, que seria as notas que nós fazemos com o violino. Tá bem? O que pode acontecer? Você pode estar fazendo elas com o tempo errado, o tempo fora do que deveria ser feito. Como nós já vimos, nós temos a semínima, a semibreve, a colcheia, a semicolcheia. Cada uma delas tem a sua função, que é a função de nos marcar o tempo, ou seja, elas estão ali para que nós possamos seguir corretamente o tempo, tá bem? Dessa forma, nós vamos pegar e contar sempre daquela forma, batendo a mão ou utilizando o metrônomo, aquele aplicativo que nós aprendemos a instalar tanto no celular, ou você pode comprar também um metrônomo que vende separado. Tem o aparelho que vende separado, que você pode estar fazendo a contagem sem necessariamente precisar de um celular, tá bem? Então, essas foram algumas observações que nós podemos fazer quando olhamos a partitura, para ter certeza que estamos tocando corretamente, tá bem? E um outro detalhe muito importante que eu não citei, mas que vem antes do sustenido, que é justamente a clave. Então você precisa ver se é a clave de sol que está no começo da sua partitura. Se você estiver tocando a música, você vai conseguir perceber se você tem alguma nota fora ou não, tá bem? Isso é uma coisa que ajuda bastante, não só o ouvido, mas também para a posição no braço do violino ao longo do tempo, enquanto você estiver estudando. Mas olha, lembrando, a escala não é uma coisa que nós fazemos de vez em quando, é uma coisa que você deve estudar sempre, tá bem? E agora eu estou aqui com o meu violino, tá? E eu vou pegar o meu arco para nós praticarmos um pouco a escala de Lá maior, que foi justamente a escala que eu disse para vocês, com 3 acidentes. Lembrando, a posição da mão no braço influencia muito a afinação. Nós vamos começar a escala de Lá, tá bom? Mas uma posição diferente, para que vocês entendam a importância da escala. Eu vou começar a escala de Lá maior pela corda Sol. Até agora nós só fizemos a escala de Lá maior começando pela corda Lá. Porém, o que acontece? Quando nós começamos a escala de Lá maior pela corda Sol, mudamos a posição que vamos colocando os dedos. É diferente, não é a mesma posição que trabalhamos anteriormente, tá? Começando apenas a escala de Lá pela corda Lá. Antes vamos afinar o nosso violino. Lembrando que é muito importante o seu violino estar afinado, porque o violino é um instrumento de afinação por simpatia. Então a afinação de uma corda influencia a afinação de outra, tá bem? Então vamos dar início à nossa escala, já que o violino está afinado. E lembrando, posicione corretamente a mão, colocando a primeira falange do dedo indicador apoiado na pestana, essa partezinha preta, no final do espelho um pouco mais elevada, e o dedão na primeira marcação, tá?
Dessa forma, quando você desce o primeiro dedo, ele já vai quase que automaticamente para a primeira posição, tá bem? Então vamos lá. Perceba como eu vou colocar a minha mão. O primeiro dedo, ele está na corda Lá. Lembra sobre o que eu falei? A vibração por simpatia. Perceba que quando eu toco a nota Lá afinada, estão ouvindo esse som? Quando eu abaixo o mindinho, é justamente a corda Lá solta vibrando, porque o primeiro dedo na corda Sol está afinado. Quando eu coloco o mindinho, eu corto a vibração da corda Lá, que vibra junto pela corda Sol com o primeiro dedo, que seria a nota Lá, estará afinado. Desta forma, eu sei que o meu primeiro dedo está afinado. Agora eu coloco o segundo próximo da segunda marcação. O terceiro nós vamos colocar separado da segunda marcação, mas colado com ela, porque não é o Dó, é o Dó sustenido. Logo em seguida a corda Ré solta. Primeiro dedo na corda Ré, que é a nota Mi. Segundo dedo, que é a nota Sol, que é a nota Fá sustenido, nós vamos colocar próximo da segunda marcação. Terceiro dedo, que é o Sol sustenido, lembrando que é a escala de Lá maior, nós vamos colocar da mesma posição que o Sol sustenido, próximo da segunda marcação, porém não vamos colocar em cima dela. E para finalizar, nós fazemos a corda Lá solta. Essa é uma outra forma de fazermos a escala de Lá. Nós podemos falar que essa é a escala de Lá, em comparação com a anterior, uma oitava abaixo, ou seja, uma oitava mais grave. Lembrando, a oitava é quando eu faço de uma nota até a sua próxima nota. Nesse caso, nós abaixamos todas as notas uma oitava. Então, fazendo sem pausas, a escala de Lá maior começando na corda Sol, fica dessa forma. Essa é uma outra forma que você pode também estar estudando a escala de Lá maior, assim como as outras escalas também. Então, como nós podemos ver através dessa escala de Lá maior, de acordo com a posição em que iniciamos a escala no braço do violino, ela pode mudar a formação em que colocamos os dedos e que posicionamos a mão no braço do violino. Mas lembrando sempre, nós vamos usar as marcações como referência, tá bem? Então, através dessa aula, nós conseguimos retomar e revisar um conteúdo muito importante que nós vimos anteriormente, bem lá no começo das aulas, que é sobre a afinação, sobre a posição no braço do violino e como encontramos a tonalidade na partitura, tá bem? Então, você pode se aventurar e procurar partituras aí na sua casa de músicas que você goste, que você talvez ouviu e queira aprender ou queira começar a estudá-las, tá bem? Então faça isso, vá aos poucos, procurando, encontrando, tá? Aula que vem eu vou fazer um breve vídeo, vou mostrar para vocês bem rapidinho lugares que vocês podem encontrar, porque às vezes é um pouco complicado mesmo de achar partituras na internet, tá bem? Então essa foi a nossa aula de hoje, mas para nós recapitularmos e virmos um pouco sobre esses conteúdos que são muito importantes para a prática do nosso instrumento. Então um forte abraço para todos vocês e ótimos estudos!